Ô, gente, estamos, eu quero dizer, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. E bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. É, Vou finalizar aqui o tema, os três inimigos do homem. A carne, o mundo e Satanás. Pode ser que em algumas versões também dizem os três inimigos do espírito, né? Eu quero dizer para vocês que é uma alegria, é um prazer estar aqui falando com você. É um assunto assim bastante impactante quando a gente aprofunda no conhecimento. Há muitos anos atrás, eu já ouvi uma pregação sobre esse assunto. Mas ela ficou muito superficial, não foi assim tão impactante. Não sei, né? Mas aí vai estudando conhecimento, buscando, né, o conhecimento. Então, acabamos encontrando aí muitas coisas que impactam, né, a nossa vida. De repente, falar sobre o assunto parece que traz assim um choque pra gente. Pensar que a gente já nasce morrendo, por exemplo, né? Nasce morrendo. Infelizmente, é uma realidade, é uma verdade. Não tem outra maneira de pensar, né? Mas a sede de viver, a sede de vida, né? A sede de vida, ela é muito grande, porque Deus nos fez a existência, né? Nos criou para a vida. Então, eu tenho prazer nessa vida. Quantas pessoas nesse mundo trabalham a vida toda sua, né, como a própria Escritura, né, a palavra de Deus diz, no suor dos seus braços, né, comerás do pão dessa terra, né, vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que guardar no celeiro, é um cansativo, né, é bastante cansativo isso. E pensar que você tem que fazer todo o esforço para simplesmente manter, né, essa carne que Deus fez, para que você possa continuar existindo, para que você possa continuar sendo um ser vivente. Porque dentro dessa carcaça existe um sopro de Deus. É a vida que Deus soprou para dentro das narinas do homem. Nessa junção de dois, tornou-se o que? Um ser vivente. Nós somos um ser vivente. Então, mas pela desobediência, né? Pelo engano de Eva, por exemplo, que foi enganada, e pela desobediência de Adão, né? Que entregou a solução para Deus e preferiu ficar com Eva. Bom, já que é minha esposa, né? Não me traiu, não me enganou, mas foi enganada por alguém, né? Então eu eu, eu não quero viver para ver Eva morrer. Eu quero morrer com ela. Se Deus tiver que fazer agora, nesse momento, vai ter que ser feito. Porque mas se não, né? Ele não sabia qual era a solução. Mas tudo bem, isso aí é outro assunto, né? Já discutimos sobre isso. Então, o que acontece? A partir desse momento, houve um grande caos, né? Um caos
em toda a estrutura que foi criada por Deus. Em tudo. Desde da terra, mares, animais, árvores, né, vegetais, aves, tudo que você pensar para cima e para baixo, houve um grande caos, onde esse caos trouxe muito sofrimento para o homem. E daí para frente, né, o homem então matou a carne, passou então a carne ter um tempo de vida, ou seja, é mais ou menos assim, é quando, né, o tempo, para você entender, é a mesma coisa porque o sujeito vai tomar um veneno para morrer. Até que ele morra com aquele veneno que ele tomou, ele vai sofrer todas as consequências do efeito desse veneno. Pode levar 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, não sei, né? Então, nós vivemos aí o tempo que é o envelhecimento, né, da carne. Então, a carne envelhece, né? Me lembro quando eu era criança, bem criança mesmo, devia ter aí uns 5 anos, como eu me lembro quando eu era mais jovem, com meus 20 anos, e hoje como sou com 62. E não sei como daqui para frente que vai ser. E essa é aí, né? Quantas pessoas nesse mundo enriquecem, né? Se tornam muito ricos, se tornam muito milionário, muitas vezes bilionário, e corre o risco até de se tornar pobre por causa, em troca da vida. Dão a vida para não morrer, para não envelhecer, para viver, né? Você já pensou? A Bíblia diz que o homem que mais viveu no mundo viveu 965 anos. Imagina, se nós pudéssemos viver no mínimo esses 965 anos. Mas a Bíblia diz que é 120. A palavra de Deus diz que é 120. E, infelizmente, hoje, para chegar a 100, é complicado. Então, irmãos, esse é um dos grandes problemas da própria estrutura física da qual nós escolhemos para, ou seja, que lá no princípio foi escolhido uma sentença, né, assinado um contrato, né, com Satanás. Mas a solução existe, porque nós somos cheios de esperança, uma esperança de que essa matéria aqui vai para o pó, como a própria palavra diz, ela volta ao pó, né? Mas Jesus, né, o nosso Redentor, né, como diz Jó, o meu Redentor vive, e ele vai nos ressuscitar de novo, né, do pó. Então, nós olhamos para isso tudo cheio de esperança, uma esperança de uma vida eterna no futuro. É isso que nos alimenta e que nos faz viver. Mas é impactante, saber que nós vamos morrer. É triste. Mas é o que é. Portanto, eu coloco para você que o que importa é a nossa esperança, né? A esperança que
forma a nossa vida, né? E depois nós temos aí também o mundo. O mundo está aí, né? Esse mundo que está aqui dentro de nós, que é um caos total. Porque o nosso espírito, ele olha para esse, né? Nesse mundo de caos que foi provocado, como se estivesse olhando por um espelho fosco, né? A Bíblia diz que, né? Porque naquela época o espelho fosco existia e era muito usado, né? Que era um espelho realmente fosco, onde você olhava, você não via a sua imagem com perfeição, que hoje nós temos o recurso de um espelho que nos faz enxergar a forma como nós estamos, né? E nós podemos olhar e nos ver com perfeição. Mas não era assim. Se alguém quisesse ver com perfeição, ele tinha que ir até o lago, né, de águas cristalinas para poder olhar e ver. E da mesma forma, assim como eu contei aquela história da mulher que olhava por um vitrô, a vizinha lavando roupa, né? E ela achava que a vizinha não sabia lavar roupa, porque as roupas ficavam totalmente sujas. Mas era porque ela estava olhando por uma janela de vidro totalmente suja, de poeira, né? Então, nós olhamos assim, nós não temos nenhuma onipotência, não temos nenhuma onisciência, nem onipresença. E, como dizia o meu avô, nós não podemos ver um palmo na frente do nariz. Essa é uma realidade, é um mundo de caos que está aqui dentro de nós. Como o próprio Paulo diz. Paulo diz assim que quando ele era criança, ou seja, quando ele era criança ele fazia as coisas de criança, agora que ele é adulto ele faz as coisas de adulto. Mas ele diz também que é muito interessante, que ele fala assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é que eu faço. Então, é um caos totalmente dentro de nossa mente, né? Nós vivemos assim como se estivesse vivendo dentro de uma camisa de força. É um mundo que judia de nós, que nos maltrata muitas vezes por, por, pela, por essa desejo inesperado, muitas vezes pode ser chamado de desejo inesperado, de querer ser uma coisa que não pode ser. Se limitou a isso, né? Se limitou a esse. Então, a carne brincando com o espírito para ter clareza naquilo que vê, né? Um mundo de provocação, né? Tem provocado um ao outro, porque um tem desejo de concupiscência, né, carnal, aquela coisa de consumismo, que é algo que precisamos ter muito cuidado. Cuidar do templo, que é a carne, o templo do Espírito, que é a palavra de Deus que diz para nós que nós somos o templo do Espírito. Então nós temos que cuidar. Cuidar para que nós possamos ter essa vida com abundância. Como a palavra de Deus, ela tem esse significado. Vida com abundância. O que é vida com abundância? É a obediência aos conhecimentos que Deus nos passa, né? Nos fornece, para que nós possamos então andar no caminho de
de fé inabalável, para que nós possamos ter a estrutura, né, de poder ver. Aí depois nós temos aí o Satanás. Satanás está aí, né, ao redor, né? Ele não está, ele está do lado de fora, nos observando, nos dedando, né? E fazendo toda, né, com que a incredulidade possa afetar também a nossa, o nosso privilégio de fé com Deus. Porque quanto mais incrédulo tiver, quanto mais ele puder enganar, quanto ele enganou Eva e tentou enganar Jesus com as palavras usadas do próprio Deus, né? Com ostentação, com, né, prova, né? Se tu fores o Filho de Deus, né? Com aquela ambição, com a cobiça. Então ele vai tentar de todas as formas nos tirar desse meio. É muito inimigo para um só. Mas nós confiamos no Senhor. Você sabe, você que não acredita em Deus, você que não confia, acha que Deus não existe, eu vou mostrar para você hoje, vou provar para você que Deus existe. Eu vou provar para você que Deus existe. Você pode até dizer assim, não, Pedrão, a própria Bíblia não prova. A Bíblia não tem prova, mas ela diz que Deus existe. Pode não ter uma prova concreta, mas Deus não se importa com isso. Porque o importante é você crer, é eu creio, é o que eu creio. Então, eu vou provar para você. Ó, é uma folha de papel. Simplesmente uma folha, tá vendo? Ó, uma folha de papel. Uma folha de papel, Pedro, como é que você vai provar numa folha branca dessa? Olha aí, ó. Deus, aqui numa folha de papel, como uma folha de papel, eu vou provar para você que é. Esse aqui, ó, é Deus. Você sabia que esse aqui é Deus? Não? Eu vou provar para você que é. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo lá no centro bem no centro da folha? O que você tá vendo no centro da folha? Lá no centro, ó. É um pontinho. Sabe o que é esse pontinho aí? No centro aqui, em Deus, esse pontinho sou eu. Esse pontinho aqui em Deus sou eu. E é você também. É tudo. É as árvores, é o mar, é os peixes, é os rios, os animais, é o céu todo, as estrelas, o mar, a lua, o sol, é tudo, tudo está aqui. Deus. Por isso Deus está em qualquer lugar que você possa imaginar. Você não acredita, né? Pois é, esse é Deus. Ó, por isso eu me sinto seguro. Eu me sinto fortalecido nisso. Porque Deus, Ele está comigo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer motivo. Eu não preciso me preocupar com isso. Esse é o grande Deus, o grande mistério, né? Você não precisa acreditar em Deus. Porque para Deus não faz diferença o que você crê. Faz diferença para você que não crê. Porque eu creio. Aí, Deus conhece você, sabe os seus pensamentos, né?
muito mais do que se você imagina. Antes de você pensar, antes, você vai pensar daqui 10 anos ainda. Deus sabe que você vai pensar daqui 10 anos. Deus já sabe o que vai ser daqui. Você vai ser daqui 50 anos, 100 anos. Ele sabe tudo. Então, esse é o Deus, ó. E eu estou lá dentro. Deus, esse é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Estamos aqui encerrando, né? Encerrando aí fazendo uma complementação do que foi, né? Os 3 vídeos que, né? Impactante, bastante impactante, sobre os 3 inimigos do homem, ou do espírito, a carne, o mundo e Satanás. Cuidado, Satanás, não. Ele enganou e continuou tentando enganar. Mas, no mais, que Deus abençoe você, Deus abençoe o mundo, Deus abençoe as nações, as autoridades da terra, né? Que tenha compaixão do povo, tenha misericórdia e que possamos viver em paz. Que o nosso país seja um país governado não só por homens, mas também por Deus no coração de cada um deles. E que eles possam fazer o melhor para nós, né? E que eles falem de Deus e que eles tenham prazer em Deus, para que o nosso país seja um país de Deus, abençoado por Deus, em nome de Jesus. Abençoa a sua família, a sua casa. Obrigado por me assistir. Compartilhe esse vídeo, se foi bom para você, e ajuda o canal a crescer. Faça seu comentário, deixa um like aí e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.